História de Jó, uma lição de fé que o mundo precisa ouvir. Hoje eu quero te contar uma das histórias mais fortes e emocionantes de toda a Bíblia. Uma história que fala de dor, de luta, de esperança e de fé. História de um homem que perdeu tudo o que tinha, mas nunca perdeu a confiança em Deus. A história de Jó. Respira fundo e presta atenção, porque o que você vai ouvir agora pode transformar a forma como você enxerga os momentos difíceis da sua vida. Agora vamos falar de quem era Jó antes da tempestade. Jó era um homem bom, honesto, justo e temente a Deus. Ele evitava o mal, vivia com o coração puro e fazia tudo com retidão. Era um homem próspero, dono de muitas terras, rebanhos e servos. Mas o maior tesouro que Jó tinha era a sua família. 10 filhos que ele amava profundamente. Jó era um homem de oração. Todas as manhãs, ele se apresentava diante de Deus para pedir bênção e perdão, não só por ele, mas também por seus filhos. Ele dizia: talvez meus filhos tenham cometido algum erro e ofendido ao Senhor em seus pensamentos. Era um homem que cuidava da sua casa espiritualmente, um homem que vivia debaixo da graça de Deus. Mas às vezes, até quem anda no caminho certo é provado. E quando Deus permite a prova, é porque há um propósito maior. Agora vamos falar sobre o que aconteceu no céu. Os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, e entre eles apareceu também o inimigo. Deus perguntou: de onde você vem? E o inimigo respondeu: de andar pela terra, observando tudo o que acontece. Então Deus disse: você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E o inimigo respondeu: mas é claro que ele é fiel. O Senhor protegeu tudo o que ele tem. Tira tudo e o Senhor verá se ele continua fiel. Deus conhecia o coração de Jó e permitiu o teste, dizendo: tudo o que ele possui está em suas mãos, mas não toque na vida dele. Agora vamos falar sobre o dia em que tudo virou de cabeça para baixo. Em um único dia, Jó recebeu notícias que ninguém gostaria de ouvir. Um mensageiro chegou dizendo que parte de seus bens e rebanhos tinham sido levados. Enquanto esse ainda falava, outro chegou com uma nova notícia sobre mais perdas. E logo em seguida, outro apareceu com mais um relato doloroso sobre o que restava. E, por fim, Jó ficou sabendo que até aquilo que ele mais amava havia sido atingido. Em um só dia, tudo o que lhe dava alegria, segurança e tranquilidade desapareceu. Jó se entristeceu profundamente, rasgou suas vestes em sinal de dor, se curvou ao chão e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz que em tudo isso, Jó não errou e não reclamou contra Deus. Mas o inimigo não desistiu. Foi novamente diante do Senhor e disse: toque agora na saúde dele, e o Senhor verá se ele continua fiel. E Deus respondeu: tudo bem, mas preserve a sua vida. Então o inimigo tocou na saúde de Jó, e ele foi tomado por feridas e dores terríveis. Ele se sentou em cinzas, com o corpo machucado e o coração cansado. E mesmo assim, Jó não se revoltou. A própria esposa dele, vendo seu sofrimento, disse: você ainda conserva a sua fé? Desista de tudo isso. Mas Jó respondeu: falaste como uma mulher insensata. Receberemos de Deus o bem, e não o que nos contraria. Mesmo em meio à dor, Jó permaneceu firme. Mesmo sem entender, ele continuava confiando. Agora vamos falar dos amigos de Jó. 3 amigos vieram visitá-lo: Elifaz, Bildad e Zofar. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Se entristeceram profundamente e se sentaram com ele no chão, em silêncio, por 7 dias e 7 noites. Ninguém falava nada, porque a dor de Jó era grande demais. Mas depois, eles começaram a falar. E, em vez de consolar, começaram a acusar. Diziam que Jó devia ter feito algo errado, que Deus não deixaria alguém inocente passar por tudo aquilo. Mas Jó continuava firme, dizendo: se eu pudesse falar diretamente com Deus, sei que ele me ouviria. Ele não entendia o porquê, mas não deixava de crer. Agora vamos falar sobre o encontro de Jó com Deus. Depois de tanto tempo, tanto silêncio e tantas lágrimas, Deus falou. E quando Deus fala, tudo muda. Deus disse: quem é este que fala sem entender os meus planos? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus não explicou a Jó o motivo de suas provações, mas mostrou quem ele é.
Ai poderoso, justo e soberano. E Joe entendeu. Ele caiu de joelhos e disse: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora vamos falar sobre o final dessa história. Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido. Tudo que se foi, ele devolveu em dobro. As bênçãos voltaram, a prosperidade retornou, e a alegria encheu novamente o seu coração. Mas antes de restaurar sua vida, Deus restaurou o coração de Jó. A sua fé foi fortalecida, e o seu relacionamento com o Criador se tornou mais profundo. Agora vamos refletir sobre o que essa história ensina para nós hoje. Quantas vezes a gente se sente como Jó? Quantas vezes olhamos para o céu e perguntamos: Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo? A gente vê as coisas fugindo do nosso controle, os planos desmoronando, as portas se fechando. E parece que Deus está em silêncio. Mas a história de Jó nos mostra algo poderoso. Mesmo no silêncio, Deus continua no comando. A dor de hoje pode ser o testemunho de amanhã. O deserto de hoje pode ser o caminho da vitória de amanhã. Jó não recebeu tudo de volta porque se revoltou. Ele recebeu porque permaneceu firme. Porque mesmo sem entender, continuou confiando. E o mais lindo é que Deus não devolveu apenas bens materiais. Deus devolveu a presença, a paz e o propósito. Nos dias de hoje, quando tantos desistem diante da primeira dificuldade, Jó é o exemplo de que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Depende de quem está no controle. Se você está passando por lutas, incertezas ou momentos difíceis, lembre-se de Jó. Lembre-se de que Deus nunca perde o controle da história. E que no final, a vitória é sempre maior do que a dor. Agora vamos concluir. A história de Jó é mais do que um relato antigo. É um espelho da nossa fé hoje. Mostra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo Deus. Mesmo quando o chão foge dos nossos pés, o amor de Deus continua firme. Então seja forte como Jó. Não desista, persevere, confie. Porque Deus ainda escreve finais lindos para histórias marcadas pela dor. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, siga o canal e ative o sininho para receber mais mensagens que edificam a sua fé. Que Deus te abençoe. E nunca se esqueça, depois da prova, vem a vitória. História de João, uma transformação de vida. João era um homem que conheceu o fundo do poço. Cresceu sem recursos, viveu com fome, frio e abandono. E acabou tomando decisões que o afastaram de Deus. Buscou consolo nas coisas do mundo e só encontrou vazio. Sentia-se sem rumo, sem esperança e sem dignidade. Num momento de profunda solidão, olhando para tudo que havia perdido, João se arrependeu de coração. Pai, eu errei. Foi que ele falou. Ali começou a vir a mudança. O arrependimento verdadeiro tocou o coração dele e abriu espaço para Deus agir. Não foi um milagre instantâneo no sentido de tudo se resolver de uma vez, mas foi o início da transformação por dentro. Deus primeiro curou as feridas internas de João. Tirou o medo, sarou a alma ferida, deu paz e clareza. João passou a buscar a presença do Senhor, orava, lia a palavra e começou a frequentar a casa do Senhor. Cada passo de fé trouxe força para levantar. Aos poucos, oportunidades surgiram. Um trabalho, portas que se abriram, relacionamentos que se restauraram. O que antes era miséria começou a se converter em prosperidade. Mas a mudança externa acompanhou e foi fruto da mudança interna. João deixou velhos hábitos, afastou-se de companhias ruins e investiu em novo caráter. As pessoas perceberam a transformação. O desprezado tornou-se respeitado. O esquecido passou a ser referência. O sucesso que chegou a João não foi apenas financeiro. Foi sobretudo restauração de propósito, paz e dignidade. João entendeu que a verdadeira riqueza é espiritual, ter Deus no primeiro lugar. Ele aprendeu que bênção sem entrega é vazia e que a fidelidade diária é o que sustenta qualquer conquista. Com humildade, João serviu na igreja, ajudou outros, compartilhou seu testemunho e passou a viver como alguém grato e comprometido. Hoje, João vive com paz, alegria e propósito. Não por mérito próprio, mas pela fidelidade de Deus que ouviu seu arrependimento e restituiu o que faltava. Sua vida é prova viva da bondade divina. O mesmo Deus que levantou João pode levantar qualquer pessoa que se disponha a se arrepender e a confiar. Se essa história tocar quem a ouvir, que ela lembre, nunca é tarde para recomeçar. Quem busca a Deus de verdade encontra recomeço
restauração e um novo destino. História emocionante, retirada do livro de Jó, na Bíblia Sagrada. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a fé e a esperança em Deus nunca devem ser perdidas. Que esta mensagem toque o seu coração e fortaleça a sua confiança no Senhor.